E o tema de hoje, então, é relacionamento familiar. Muito bem. Gente, e se a gente for, vamos pensar um pouquinho sobre relacionamento familiar. Engloba muitas coisas do que a gente falou aqui. Vocês vão ver que relacionamento familiar não é tão simples assim. Ó, pai, mãe, filhos. Vocês vão ver que tem muito mais por trás de relacionamento familiar do que só isso, né? Do que pensar só em pai, mãe e filho. E a gente, para começar, vamos pensar um pouquinho na família. Porque a gente costuma dizer, principalmente na psicologia, que família é uma instituição. Então, cada família tem suas regras, tem seus costumes. Né? A gente tem um exemplo muito claro. Né? Acho que todo mundo acompanhou aí a morte da Rainha Elizabeth lá. E vocês viram como que são os hábitos da família real lá. Tem muitas pessoas que até estranharam, né? Tem o hábito, o jeito lá, né? Do funeral, toda aquela cerimônia, enfim. E tem famílias, muitas famílias são assim também. Então elas têm os seus costumes também, né? E por que a gente começa falando disso? Porque isso também influencia diretamente nos relacionamentos, né, Ana? Sim, com certeza. Esses ritos familiares, né, são os primeiros contatos que nós temos, né, ao nascer. Então, o primeiro Uhum, convívio nosso, né, com essa questão do relacionamento família, que são os pais e os filhos. E todos esses hábitos, todos esses costumes, todos esses rituais, existe em toda a família. E cada família tem o seu particularmente. Da mesma maneira que dentro da família da rainha, né? Elizabeth existia toda essa tradição, todos esses ritos deles, dentro de um contexto familiar, por maior ou menor que a família seja, também existe todos esses hábitos e esses costumes. E é o nosso primeiro contato. Quando a gente vem ao mundo, a gente tem o primeiro contato com essas pessoas, né? Que são os pais. E quando se tem irmãos, é os irmãos. Quando não tem, é o primeiro filho, são os pais. uhum. E às vezes a gente sai de uma família, por exemplo, uma família que é mais fechada, e aí tem o marido, né, e a esposa. A esposa é de uma família mais extrovertida e o marido é de uma família mais fechada. E aí eles se unem então para formar uma nova família. E aí, como é que será essa família? Né? Muitas vezes vai ser um pouco extrovertida, né? Às vezes o esposo cede ao jeito da mulher, e aí então ele também se torna mais extrovertido, os filhos adquirem mais as características da família da mãe, ou às vezes não, às vezes a mulher adquire mais as características da família do esposo também. Né? Vocês veem que é um pouco complexo, ou às vezes não adquirem nenhuma das características, eles têm características diferentes. E tudo isso, né? Tudo isso influencia muito no relacionamento. Imagina como se relacionam famílias que são extrovertidas. Imagina como se relacionam a famílias que são mais fechadas, por exemplo. Né? E isso é só um dos exemplos. Né? Eu já fui em famílias. Não sei se vocês já foram assim em festas de família, às vezes final de ano, que um amigo te convida, que vamos dizer assim, vamos citar um amigo que te convidou para ir numa festa da família dele. E às vezes você olha alguma coisa que eles fazem e fala assim: nossa, na minha família é tão diferente. Vocês já pararam para prestar atenção nisso? Então, tudo isso influencia muito no relacionamento das famílias, né? São costumes, são regras muitas vezes, né? Eu já fui em famílias assim que todo mundo tem que se reunir para almoçar ou para jantar, e enquanto o pai não chega, a família não começa a jantar. E tem outras famílias que eu já fui e que os pais, né, liberam os filhos para jantar, enfim. Então esses são alguns costumes que as famílias têm, né? E cada família é diferente uma da outra.
Sim. Essa questão das diferenças familiares é um pouco engraçado, né? Que a gente fica pensando, como que duas pessoas totalmente diferentes, né? Convivem junto. Mas você que assistiu os episódios anteriores vai entender. Né? Na live de relacionamento, a gente fala muito essa questão da diferença, né? Entre o casal. Duas pessoas, né, de famílias diferentes, costumes diferentes, como o Tê tá frisando aqui, vivendo, né, juntos e constituindo uma família. Então, assim, é importante, né? Por que a gente está falando sobre isso? Porque é importante entender que quando a gente dá início à nossa família, né, dentro do nosso relacionamento, você é uma outra pessoa que constitui, que casa, que se une, né? E tem os filhos. Antes disso, já existia a família de origem de cada um. E essa família é responsável por muitas características, por muitos hábitos, por muitos costumes que você leva para essa família sua, né? E é através disso que você e essa pessoa que vai estar junto com você que vai passar a constituir a sua família. Então, assim, você casa, né, com alguém e você vai levar todos os seus costumes, os seus ritos, né, as manias, os hábitos familiares. Seja a família silenciosa, seja a família barulhenta, seja a família festeira, seja a família não festeira, seja quem for, você vai levar. E essa pessoa que vai se unir a você também vai levar para essa família que vai estar constituindo com você hábitos, manias, costumes, ritos da família dele. Né? E é importante o casal entender isso, que vão ser duas pessoas totalmente diferentes uma da outra, né? Que vai estar se unindo e dando o primeiro pontapé aí para a construção de uma família. Olha que coisa bonita e conflitiva ao mesmo tempo. Muito. Né? E aí, gente, olhando para esse lado, o que vocês acham? O que acontece quando um casal casa e vai morar junto? E assim, até antes da live eu tava comentando, antes do podcast, eu tava comentando com a Ana a respeito dos sobrenomes das famílias, né? É muito interessante a gente ver, né? Por exemplo, no meu caso, a família Carvalho e a família Freitas, que são totalmente diferentes, né? E aí, então, se uniu o meu pai, que é Freitas, e minha mãe, que é Carvalho. E aí você olha para as famílias, são famílias totalmente diferentes, né? Isso aí. E aí a gente começa a ver, né? Quando você olha aí também no sobrenome da sua família, você consegue enxergar essas diferenças, porque essas diferenças também falam muito de como é o relacionamento entre eles. Tem as suas diferenças e você pode ver que tem as regras, né? Tem os costumes das famílias, e a gente vê muito isso quando nas festividades, quando a família se reúne, né? Se reúne os tios, os primos, né, de um lado da família, ou os tios ou os primos do outro lado da família, e a gente costuma ver essas diferenças, né, que são muito, às vezes são muito fortes, né? E aí, muitas vezes a gente começa a olhar e falar assim, mas como que deu certo, né, o casal? Como a Ana falou. Então, essas diferenças influenciam muito na questão do relacionamento familiar. É uma nova família que surge, mas que veio de outras, né? Então, o marido e a esposa veio de outras famílias, e isso de certa forma, é levado para dentro do casamento. E eu vejo assim que nos primeiros meses, né, até nos primeiros anos, isso gera um certo choque aí, né, de realidades. Ou tem, Totalmente. né? Então, até, vamos dizer assim, formular um novo um modo, né, até a família ter um jeitão mesmo, assim, essas coisas chocam às vezes no começo. Choca, né? Porque você percebe que vai se tornando uma ramificação, né? Que nem, por exemplo, Marcondes, meu sobrenome, Marcondes Geraldine, né? Então vem lá, Marcondes, a minha avó, que teve uma quantidade imensa de filhos, uma família mega barulhenta.
que quando se reunia, eu acho que eram uns 3 quarteirões, tava pra ouvir, gente, não Meu era Deus. brincadeira, não. Né, são 11 irmãos, né? Imagine, esses irmãos casaram, tiveram esposa, esposo, casaram, que tiveram filhos, né? E assim por diante. A última vez que eu contei, tava beirando 100 os membros. Agora eu não sei mais, que chegou galera nova aí no pedaço, né? Uhum. Mas é maravilhoso. E do outro lado era a família Geraldini do meu pai, que era uma família menor, né? Eles eram italianos também, falavam muito, mas nem chegavam aos pés do barulho dos Marcondes. E assim, é importante vocês entenderem que nem os meus avós, cada um deles tiveram filhos e cada filho constituíram a família deles. Né? Então, eles passaram a levar para a vida deles também as experiências desse relacionamento com esse monte de irmãos, né? Desse relacionamento com poucos irmãos. Ou seja, a minha mãe veio de uma família gigantesca com vários irmãos, com uma criação totalmente diferente do meu pai, que veio de uma família pequena com poucos irmãos. Né? Aí eles iniciaram a família deles, da qual tiveram eu e meu irmão, que tornou uma família menor ainda. E aí eu dei início a um casamento, né, com uma família de uma família pequena. Meu esposo também, era só ele e mais outro irmão. Porém, eu venho de uma família totalmente barulhenta, bagunceira, festeira, tudo é motivo de festa. E a minha família ela era assim: a gente vai fazer uma festa, então a gente vai ter que fazer uma festa para combinar como a gente vai fazer aquela festa. Sabe? Depois, no dia anterior, a gente já se reúne para fazer o esquenta da festa. Haja festa. Então, um casamento demorava semanas na família da minha mãe. E o meu esposo, uma pessoa reservada, silenciosa, né? Que veio de uma família que quase não tinha esse hábito de festar. E os dois se unem. E aí é quando se choca. Né? A minha família é totalmente diferente da sua, os seus hábitos, as suas manias, a maneira de você agir, porque é importante a gente entender que a maneira como a gente convive dentro desse contexto familiar, isso reflete também dentro do nosso social, né? Nas nossas amizades, na nossa educação, na escola, na maneira como você se relaciona com seus amigos, na maneira como você faz amizade. Né? Então, eu sou o tipo de pessoa que eu encontrei alguém na rua, 5 minutos eu já tô lá conversando, socializando, dando risada, brincando. Né? Totalmente diferente do meu esposo, que é uma pessoa já mais reservada, né? Uma pessoa mais introvertida, não é dele. E aí, é o entender toda essa logística, né, das diferenças que faz com que o casal comece a se aproximar um do outro, né, e eu permito isso, eu vou ceder isso dentro do casamento, eu vou me permitir a isso, a ceder isso dentro do casamento, para que os dois consigam realmente começar a estruturar o relacionamento à família deles. Sim. Então, a base da família é o quê? É o ceder, né? É por isso que eu falo que para dar início a um casamento é necessário 50% de cada um. É o momento em que eu vou me permitir a deixar um pouco isso aqui, né? E a viver isso com a pessoa que está do meu lado. Uhum. Perfeito. E até a gente estava também comentando, né? Pensando aqui nos filhos também, até tem uma coisa que era bacana pontuar, sobre, por exemplo, os nomes dos filhos, né? Você colocou muito sobre isso, né? Eu coloquei assim, eu vejo essa questão do sobrenome muito forte e tal, que a gente colocou no começo, mas a Ana também colocou essa coisa, né, Ana, do nome, como é escolhido o nome, por que é escolhido, enfim. Eu coloco muito assim que a questão da escolha do nome, né, influencia na questão do eu, né, da nossa personalidade individual. E a questão do sobrenome influencia na questão do social, influencia nós socialmente.
Então, assim, todo nome tem um porquê e tudo isso acaba influenciando. Aí o Walter falou assim: ah, mas antigamente os casais não ficavam muito escolhendo o nome. Eu falei, sim, tem muito sim. Antigamente era muita escolha por santo da época, né? Pelo dia da semana que nascia, o dia do mês, né? Ou porque encontrou alguém que tinha um nome que gostou, ou porque era muito amigo de fulano, ou porque eu recebi o nome do avô que morreu, ou da tia que morreu. Então tinha toda uma ligação aí nesses nomes, né? E mesmo que foi escolhido um nome que era porque era diferente, porque ninguém tinha, tem toda uma história nesse nome, né? E tem todo o porquê. E uma outra pessoa já faz uso desse nome também. Então, assim, o nome da gente, de uma certa forma, também influencia na nossa personalidade, porque houve toda uma história por trás da escolha desse nome pela família. Mesmo que seja, chama Domingo porque nasceu no domingo, né? Uhum. Chama Antônio porque nasceu no dia de Santo Antônio, coisas assim, que é muito relacionada, né, à cultura religiosa. Então, se vocês pararem para ver, tem toda uma história por trás desse nome, né? Essa pessoa recebeu toda uma responsabilidade com esse nome. E assim, isso tudo, gente, influencia na nossa vida, tá? Então, analisar, por que, Ana, vamos estudar nome? Não. Não é isso, né? Mas assim, é a responsabilidade. Por que que a tua mãe escolheu? Porque a Ana tem um nome forte, é de uma pessoa forte. Então, assim, a Ana recebe automaticamente, né, junto o rótulo de ser forte, de ser corajosa, né? Então, assim, é nesse sentido que eu falo. É os rótulos que vêm com os nomes, tá? É os rótulos que vêm com o sobrenome. É isso aí que vai influenciar na sua vida, viu, gente? Uhum.